O título do trabalho é Campos de Quais Experiências? Diálogos entre Educação Infantil e Arte e Educação, a partir de uma leitura crítica da Base Nacional Comum. A Base Nacional Comum Curricular, de 2017, propondo currículos organizados em campos de experiências para a educação infantil, trouxe consigo a necessidade de definirmos o termo campo de experiência e revisitarmos o próprio conceito de experiência com vistas a contribuir para entendimentos que nos tragam um repertório teórico realmente válido para pensarmos a educação infantil, que se distingue de outros segmentos da educação base. Nesse sentido, o presente estudo se dedicou a dissertar sobre a presença integral da criança nas suas experiências e a investigar a dimensão cognitiva das experiências nos primeiros anos de vida, bem como seu caráter profundamente estético. Para tanto, apresenta e dialoga com relatos de experiências pessoais de infância e da atuação profissional da autora, no caso eu, bem como autores como John Dewey, Herbert Reed, Silvano Ariete, Anton Ehrensweig, que eu treinei a falar, Ana May Barbosa, entre outros, para que se torne cada vez mais nítida a imagem de uma educação infantil que escuta as crianças e valoriza suas experiências. O trabalho tem 5 capítulos. O primeiro se chama A Presença. O segundo é Experiência, um conceito para a educação infantil, que eu faço uma investigação sobre conceitos de experiência que podem ajudar a pensar a experiência na educação infantil. O terceiro entra mais nos campos de experiência, na definição e no histórico do conceito. E o quarto fala da BNCC, uma leitura crítica, que foi, na verdade, da onde partiu a temática, o interesse pelo estudo da experiência, e as considerações finais. Esse primeiro capítulo, A Presença, ele traz algumas situações, eu chamei situações crônicas porque elas revelam talvez questões ou problemas crônicos na educação infantil, mas são crônicas da minha vida, assim, na minha infância ou também como professora. Eu faço uma problematização a partir dessas crônicas, faço uma justificativa a partir do meu percurso profissional e chego até o mestrado, contando um pouco como que foi o processo da pesquisa, que, como vocês sabem, né, eu no mestrado em 2020, aí veio a pandemia, e aí eu tinha um projeto, ele virou outro projeto. Quer dizer, o tema em si não mudou muito, mas mudou a metodologia, que no fim acabou sendo uma metodologia de uma pesquisa como experiência, vamos dizer assim. Então, aí agora eu tenho bastante texto aí no próximo slide, mas vocês não precisam ler, é que eu vou ler um desses relatos, uma dessas crônicas, que é a primeira do primeiro capítulo. Com a face para cima, deitada, eu não tinha autonomia em relação aos meus movimentos. Já entendera que não deveria estar ali mais tempo, mas não tinha o controle da situação. Me sentia impotente. Então, um mergulho de costas causou certa vertigem, e como num princípio de espiral, meu corpo deu meia volta para a direita, adentrando um clarão. Terminei de acordar e fui à cozinha onde minha mãe tomava café da manhã. Mãe, quando eu ia nascer, supondo que eu estivesse deitada, não, que você estivesse deitada, de barriga para cima, eu estava olhando para cima ou para baixo? Ah, nossa, não sei, deixa eu pensar. E continuou. A previsão era de que você nasceria no final de fevereiro, mas já era março e nada. Seria preciso fazer uma cesariana caso ultrapassasse demais o tempo previsto. Conversei muito sério com você e acabou que nasceu de parto normal mesmo no dia 11 de março. Precisaram fazer uma determinada manobra porque não estava encaixada no lugar certo. Pressionaram a barriga para você descer, depois o médico puxou. Você dramatizou isso várias vezes quando era bebê, inclusive com as falas de pessoas que estavam na sala de parto. Minha mãe já tinha me contado que eu dramatizava meu parto durante trocas de fraldas, mas eu não associava isso a uma antiga e recorrente memória sinestésica. Precisamos de ajuda até para nascer, a gente já nasce devendo, pensei algumas vezes. Mas o que importa mesmo é que tudo que a gente vive está em nós de alguma forma, em algum lugar, seja num remoto interior, seja na pele. E que essa experiência primordial do nascimento, como o início das experiências com este lado de fora do mundo, já possui todos os elementos de qualquer experiência, sendo o principal deles a nossa inteira presença. Então eu trago esse relato para falar sobre a presença nossa na nossa própria experiência, né? Como pessoas e as crianças como pessoas também. Aí o capítulo 2, o capítulo mais pesadinho, assim, teórico, que é o capítulo que fala da experiência, um conceito para a educação infantil. Trago principalmente esses 4
autores, o Dewey, o Reid, o Ehrenzweig e o Ariety, cada um deles por uma razão que eu vou explicar agora a seguir. Do Dewey, eu trago a concepção dele de experiência, que serve bastante à definição do campo de experiência para a gente hoje, né? Ele diz que a experiência possui uma qualidade singular que a perpassa em sua totalidade, uma dimensão emocional que a impulsiona e dinamiza, intenção e objetivo, integridade, coerência interna entre as partes e está alinhada ao fluxo geral das demais experiências de que a vida é feita, destacando-se e sendo reconhecida como unidade coesa sem se colocar à parte. Não cessa, mas se consuma, possui um desfecho e marca a passagem do que veio antes e depois. E essa experiência para o Dewey pode ser na área da educação, mas pode ser na área das artes ou nas ciências, enfim. E aí ele diz que consumar é uma função contínua da experiência e não um mero fim localizado em apenas um lugar. Então, a experiência almejada é aquela que distingue o que veio antes e o que veio depois e ela é identificada por consumações assim, que significativas, né? Daí ele diz que a experiência educativa é a reflexiva, atentamos ao antes e depois do processo e o resultado é passarmos a conhecer outras coisas e mais profundamente as anteriores. Então, esse caráter reflexivo e contínuo, né, da experiência. Diz que a educação se define como processo de reconstrução e reorganização da experiência, pelo qual percebemos mais agudamente seu sentido e nos habilitamos melhor a dirigir as experiências futuras. E aí, quando ele vai falar da arte, ele diz que a arte é essencialmente educativa, não somente através do seu aspecto instrumental, mas através do consumatório e do instrumental fundidos na experiência. Essa é uma citação da Ana May Barbosa, falando sobre Dewey, mas está aqui já para começar a justificar um pouco essa ideia que vai ter mais adiante de uma educação estética, no sentido da experiência estética como um modelo de experiência bastante adequado à educação infantil, talvez mais do que o modelo científico. Do Herbert Reed também vem essa defesa da educação estética. Ele fala que a educação estética não é a educação artística, é a educação dos sentidos e da qualidade estética em qualquer âmbito da vida também. Ele diz que o desenvolvimento é um processo que nunca foi adequadamente definido, é vulgarmente considerado como um processo de evolução física gradual e é um ponto de vista inadequado daquilo que é, na realidade, um ajustamento muito complexo dos sentimentos e emoções subjetivos ao mundo objetivo. E a função mais importante da educação está relacionada com essa orientação psicológica e, por essa razão, a educação da sensibilidade estética é de importância fundamental. Daí ele vai dizer que investigações dentro da estrutura da personalidade da criança apontam que o paralelo mais íntimo da estrutura da personalidade não é a estrutura mental do lógico, mas a do artista. Do Ehrenzweig, que esse capítulo traz essa ideia de percepções sincréticas e analíticas. Então ele vai dizer que os bebês, crianças bem pequenas, têm uma tendência a perceber o mundo, objetos, como todos, né? E que depois surge uma capacidade analítica e que não existe necessariamente uma hierarquia entre essas duas formas de perceber, mas que a nossa sociedade valoriza bastante o pensamento lógico e o que acaba acontecendo é que o pensamento analítico acaba se sobrepondo às percepções sincréticas e isso prejudica a gente um pouco no nível de criatividade, por exemplo. Então ele diz assim: as crianças ouvem com a respiração suspensa uma história que só compreendem pela metade. Essa capacidade para compreender pode ser devida à sua habilidade sincrética de absorver uma estrutura completa mais do que a de analisar elementos isolados. Quando as faculdades analíticas despertam, aprende a comparar os detalhes abstratos. A tendência geralmente que tem é de considerar como cru e ignorante o seu sincretismo anterior. Não será isso, contudo, uma falha de nossos métodos de ensino? Será o despertar dessa autocrítica tão autodestruidor devido a termos fracassado em educá-los mais cedo? Temos sempre a tendência a subestimar a inteligência das crianças. Se a criança tiver encontrado um apoio adequado aos seus padrões estéticos num nível sincrético, o despertar posterior da sua autocrítica analítica já não será tão prejudicial. Se a sua visão sincrética tiver sido esteticamente treinada, ela poderá talvez sobreviver aos ataques da nova visão analítica e infundir vigor aos seus cansados moldes. Então, a seu modo, ele também está defendendo aqui uma educação estética, né, uma educação sensível.
E por último, nesse capítulo, Silvano Arietti, ele está aqui por causa do endoconceito que ele formulou, que significa aquela forma de conhecer que prescinde dos símbolos, da linguagem e que é anterior até mesmo a uma consciência desse conhecimento, de tão profundo que ele fica na nossa mente. Então ele tem um livro que chama Criatividade, a Síntese Mágica. Ele diz que o endoconceito é uma organização primitiva de experiências passadas, percepções, traços de memória e imagens de coisas e movimentos. Essas experiências reprimidas continuam exercendo influência indireta, ainda que sem voltar à consciência. Experiências endoconceituais são clusters de associações não verbais, tendem a se expandir indefinidamente. São reminiscências de experiências estéticas ou artísticas, não apenas da infância. E aí eu falo que parece um bom modelo para abordar as experiências de bebês e crianças bem pequenas. Daí o capítulo 3 vai entrar na questão dos campos de experiência. No começo dele eu falo um pouco da história do conceito, que deve sua origem a uma parceria entre professoras da Escola da Infância e docentes pesquisadoras de universidades italianas. Campos de experiência foi o nome dado pelas professoras e pesquisadores aquilo que eles observaram e sistematizaram acerca do que acontecia no contexto educativo, em lugar da palavra atividade, que predominava antes da reforma curricular lá da Itália de 91. Ou seja, o termo foi uma construção que aconteceu no chão da escola e não surgiu pronto num documento curricular que nem na BNCC nossa daqui, né? Daí eu trago alguns trechos que definem campos de experiência, que são todos desse livro verdinho, que foi fundamental para esse capítulo, que traz diversos autores falando sobre definição de campos de experiência. Então, a Franca Zuccoli define campos de experiência como um itinerário formativo através da individuação de 5 campos correspondentes a outros tantos mundos cotidianos de experiências das crianças. A criança elabora livremente suas experiências, lançando mão de conhecimentos em uma atividade contínua e autônoma. Dentro da escola, a experiência deve buscar ser totalmente significativa, tendo um sentido explícito para as crianças e professores. Uma experiência que modifica e transforma, que é sucessivamente retomada e reelaborada em um processo contínuo de construção coletiva do conhecimento. E aí o Paulo Fock, que diz: os campos de experiências não podem ser tratados como divisões de áreas ou componentes disciplinares, mas se deve compreender que a organização dos materiais, dos espaços, o trabalho em pequenos grupos, a gestão do tempo e a comunicação dos percursos das crianças constituem uma ecologia educativa. Implica conceber que ali se abrigam as imagens, as palavras, os instrumentos e os artefatos culturais que constituem os campos de experiências. Daí, no trabalho, eu faço um relato de experiência que foi construído junto com as minhas colegas que são lá da creche pré-escola saúde também, onde eu sou professora. E eu não vou fazer esse relato aqui, mas ele está lá no trabalho como exemplo de situações em que estão presentes os campos de experiência conforme essa noção de experiência que está sendo defendida aqui, né, nesse trabalho. E aí, no 4º capítulo, que fala da BNCC mesmo, uma leitura crítica. Eu não vou entrar muito nisso, mas o que se conclui nesse capítulo basicamente é que a sociedade continua a enxergar na educação um espaço de disputa para um projeto de sociedade, e esse vínculo entre escola e projeto de sociedade, seja ele de caráter moderno ou uma reedição pós-moderna, parece que não cessará tão cedo. Essa é certamente mais uma força permanente atuante nos campos de experiências das crianças. E nas considerações finais, eu acho que é um pensamento que fica para mim assim como questão, que é como discutir a hipótese de que mesmo para bebês e crianças menores, a experiência não é só uma vivência no tempo e no espaço, exploração sensorial, experimentação de toda sorte, mas também envolve a mente, assim como o conhecimento desde sempre. Parece que a estrutura da ciência somente se relaciona com aspectos das coisas que são análogos à sua própria estrutura, de modo que essa não dá conta da complexidade do contexto educativo em que bebês e crianças pequenas não operam na convencionalidade dos símbolos como a linguagem oral e escrita. A partir disso, a analogia com a experiência estética, conforme a conceituamos no trabalho, pode ajudar a compreender que existem formas de organização da experiência na mente que geram conhecimento e continuidade de experiências e prescindem da linguagem falada, escrita e do método científico. Não é o caso que substituam uma pela outra por serem de categorias diferentes, complementares e de importância equivalente.